Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, o item número 2 do material didático da lição 2, conhecer a situação do autor. A situação do autor nos ajuda a interpretar o livro de Eclesiastes e os ensinos, entre aspas, estranhos. Vejam um exemplo. Eu separei aí Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 a 21. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e eu sublinhei, destaquei essa parte aí, que ele diz, todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe, e eu destaquei de novo essa parte, que ele está dizendo, quem prova que o fôlego dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. O comentário diz, vou ler o comentário e depois eu acrescento o comentário. Nestes versículos, Salomão diz que não há diferença entre os homens e os animais. Porém, nós sabemos que há diferença. Os animais não têm alma eterna como os homens. E por conhecer o autor, nós interpretamos que ele estava descrevendo as suas conclusões erradas no tempo que esteve desviado, servindo a outros deuses. Encontramos este relato no livro de Reis. Eu vou ler agora 1 Reis, capítulo 11, versículos 4 a 6. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Bom, então eu expliquei a vocês que o autor ele está descrevendo um período que ele estava desviado, servindo a outros deuses. E por isso gerou esse ensino estranho, No período que esteve desviado da presença do Senhor, Salomão chegou ao ponto de defender que Deus criou coisas tortas. Veja, Eclesiastes 7,13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Este texto se explica pelo momento que Salomão estava passando. Então, qual o momento que Salomão estava passando? Bom, Salomão havia se desviado da presença do Senhor. Então, o livro de Eclesiastes, ele é uma descrição da vida de Salomão. Observe, se você estudar a vida de Salomão pelo livro de Reis, você vai chegar à conclusão que Salomão morreu sem salvação. Porque o livro de Reis descreve que ele se tornou idólatra e depois ele morreu. Não fala de uma conversão de Salomão. O livro de Eclesiastes é uma esperança para nós entendermos que Salomão foi salvo. Por quê? Eclesiastes provavelmente foi escrito por Salomão. Ele diz no começo do livro que ele foi rei sobre Israel em Jerusalém. Só teve 3 reis sobre Israel em Jerusalém, que foi Saul, Davi e Salomão. A partir do filho de Salomão, Roboão, houve uma divisão no reino, e 10 tribos ficaram sendo chamadas de Reino do Norte, e o rei de Israel, que era o Reino do Norte, teve como capital Samaria. E o reino de Judá
tinha como capital Jerusalém. Então, rei de Israel, reinando em Jerusalém, foram só 3 homens, Saul, Davi e Salomão. E ele diz que ele superou em sabedoria e riqueza a todos que reinaram antes dele. Só reinaram 2. Então só pode ser Salomão, que superou em sabedoria e riqueza a Saul e a Davi. Pelo livro de Eclesiastes, nós entendemos que ele provavelmente se converteu, porque ele inicia o livro dando uma descrição de alguém que vivia uma tristeza muito grande. No capítulo 2, ele diz que fez grandes obras, chamou músicos, mas tudo era vaidade. O que é vaidade em Salomão? Não é a mesma vaidade que as pessoas dizem hoje, né? Vamos dizer, a pessoa ou se gloriar porque é rica, ou porque é muito sábia, tá ok? Ou até usar roupas vaidosas. Não é nesse sentido que Salomão usa o termo vaidade em Eclesiastes. Vaidade em Eclesiastes é algo vazio, sem valor, que de uma certa forma aplica àquele indivíduo que ele é sábio e ele começa a se engrandecer, fica vaidoso, né? Então a vaidade é algo vazio, sem valor. Mas Salomão está dizendo que ele buscou alegria, felicidade em muitas coisas, fez grandes construções, mas tudo era vazio, tudo era sem valor. Por quê? Ele está descrevendo o período que ele estava afastado de Deus. O livro de Eclesiastes, ele é um sermão, um grande sermão que Salomão teria feito. Estou dizendo teria porque é uma teoria, né, para interpretar quem é o autor e a fase da vida dele. Então Salomão, depois que ele se converteu, já na sua velhice, ele teria escrito o livro de Eclesiastes. Por isso ele conclui o livro dizendo, né, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias dos quais diga não tenho neles contentamento. Ou seja, ele só teria conhecido a Deus na sua velhice. Na sua juventude ele era sábio, mas ele não conheceu a Deus de forma profunda. Ele conhecia a Deus de forma superficial. Por isso ele se desviou. Ok? Então, nesse sermão que ele teria feito quando já estava velho e que teria se convertido e conhecido a Deus, ele descreve toda a sua vida. No capítulo 2 é o capítulo da tristeza. O capítulo 3 é o capítulo em que ele descreve as heresias que ele desenvolveu quando ele estava afastado do Senhor. Por isso, retornando no texto da nossa leitura, capítulo 3, o versículo 19, ele diz que todos têm o mesmo fôlego. O que é fôlego? Fôlego é a nossa alma. Então ele está dizendo que tanto homens como animais, ele tem o mesmo fôlego ou a mesma alma. Ou seja, quando o homem e os animais morrem, eles vão para o mesmo lugar. Ou seja, eles desaparecem, que a alma dos animais desaparece e a alma dos homens também desaparece. E ele chega no versículo 21 e ainda fala: quem adverte que o fôlego ou a alma dos filhos dos homens sobe? Bom, primeiramente deixa eu explicar para vocês também essa questão de alma dos animais e alma dos homens. Os animais têm alma? Claro que sim. Alma, o termo alma significa vida. O termo alma significa vida. Então, o animal, ele tem vida física. O homem, ele tem vida física e ele tem vida espiritual. Para poder te ilustrar isso e te explicar isso melhor, você pode ver o texto que causou uma grande confusão nos testemunhas de Jeová. Por que os testemunhas de Jeová, eles não aceitam doação de sangue? Eles chegaram à conclusão que o sangue, ele é a alma do homem, tá ok? Por quê? Porque o livro de Levítico, ele diz que a alma do homem, em algumas traduções, ou a vida do homem, está no sangue. Ué, se a alma do homem está no sangue, estão falando, então essa é a alma. Mas observe, o termo alma significa vida. O homem, nós podemos dizer que ele tem duas almas, ou duas vidas. Ele tem uma vida física e uma vida espiritual.
A nossa vida física é o sangue. Por isso, se você procurar algumas traduções, eles traduzem como alma esse texto de Levítico, outras eles traduzem como vida. A vida do homem está no sangue. E é verdade, sem sangue nós não temos vida. Tá ok? Então o animal ele tem esse tipo de vida, essa vida física, que quando ele morre, né, acabou, ele vai para o solo, desaparece. O homem, além dessa vida física, ele tem também uma vida espiritual, que vai diante de Deus para ser julgada. Então Salomão, nesse texto, o que ele questionou? Ele questionou que o homem não teria vida espiritual, ele só teria vida física. O homem não teria uma alma eterna. Esse era um pensamento de muitos povos pagãos. Como ele se envolveu com povos pagãos, por causa das mulheres com quem ele se casou, acabou que ele teria adotado essa heresia, tá ok? Acreditando que o homem ele não tem vida espiritual, ele não tem alma espiritual. Então, lembrando, alma significa vida. É claro que nós utilizamos hoje o termo alma sempre fazendo referência à parte espiritual do homem. Mas lembrando que o termo alma significa vida, tá ok? Bom, para concluir, o material didático diz: a lição desse texto é: longe da presença do Senhor, o homem acaba por interpretar as obras de Deus de maneira errada.